Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Aguardar a Fernanda entrar. Bom dia. Pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Tá no Zoom, cá? Eu tô. Tá bom. Eu vou começar meu vídeo lá. Agora que eu vi que. Pronto. Bom dia, bom dia. Já desliguei o som do computador. Muito bom. Estamos muito rápida nessa empreitada. Então, bom dia a cada um. Bom dia, Tia Teia, Neide, Ana, Kátia. Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Que a gente possa começar a colocar o nosso coração na presença de Deus nessa manhã. Ontem a gente recebeu uma mensagem da Denise, né, que é aquela mulher de fé que esteve acompanhando a gente no hospital, que teve Covid, e ontem foi. E aí ela teve um dia que ela estava trocada e a gente falou, nossa, hoje ela já está pronta. Ela estava no Mulheres de Fé, ainda quando era só o Zoom, e a gente falou, ela já está trocada porque hoje ela está pronta para receber alta, né? E ela recebeu alta naquele dia. Ontem ela mandou uma mensagem contando que ela fez os exames e ela não tem mais nenhuma sequela, ela está 100% totalmente curada, e se mantendo de pé e com muita fé. Ela viveu um processo de entrega incrível, né? Então, quantas curas a gente tem testemunhado, quanto que nós temos motivos, né? Mais motivos para louvar e agradecer a Deus nesse tempo. Então, que a gente possa agradecer. Ela acabou de entrar. A gente está falando de você, Denise, da sua fé, né? E do seu testemunho de, de permanecer em Deus em toda e qualquer circunstância. Então, que a gente possa colocar o nosso coração mesmo pertinho do coração de Deus nesse dia, que Ele nos dê entendimento para situações que a gente não enxerga, que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que a gente possa encontrar Deus nas pequenas circunstâncias. Senhor nosso Deus, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por mais essa manhã que o Senhor vem nos encontrar. Enche-nos, Senhor, da tua presença, do teu cuidado, do teu amor. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Vem olhar para o nosso coração, para a nossa mente, tira toda a sujeira que nos impede de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, muitas vezes nós não sabemos por onde andar, nós não sabemos o que nós devemos fazer, Senhor, mas nós te pedimos que o Senhor feche todas as portas e só deixe aberta a porta certa, para que nós possamos andar pelos teus caminhos, para que nós possamos seguir os teus planos. Senhor, nós não queremos ficar andando em círculo como as pessoas do deserto, mas nós queremos chegar e conquistar e poder, Senhor, usufruir de toda a promessa que o Senhor já tem para a nossa vida. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti na nossa família. Vem, Senhor, visitar cada membro da nossa família agora. Vem olhar por cada um deles.
Que eles sintam a tua presença, uma presença diferente agora em seu coração. Vai lá, Senhor, toca cada irmão nosso. Senhor, toca os nossos filhos, os nossos maridos, as esposas, Senhor. Vem trazer um bálsamo diferente para as nossas casas. Senhor, nós te damos livre acesso. Recebe agora a chave da nossa casa. Senhor, que o Senhor seja o CEO, que todas as decisões partam do teu coração. Só o Senhor sabe o futuro, nós não, Senhor, nossa visão é limitada. Então recebe agora a chave da nossa casa, a chave do nosso coração, Senhor. Vem transbordar no nosso coração. Senhor, vem tirar tudo aquilo que nos impede de viver a Tua presença, de sermos inteiros em Ti. Senhor, então vem tomar o nosso coração para Ti, que você seja o dono. Vem receber agora o nosso coração. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos. Faz-nos, Senhor, instrumentos do Teu amor, da Tua palavra. Senhor, que nada nosso impeça, mas que Seu Espírito Santo fale através de nós. Senhor, eu me coloco na Tua presença. Esvazia, Senhor, eu me esvazio de mim. Senhor, para que o Senhor cresça. Para que o Senhor seja tudo. Para que o Senhor alcance todos os cantos que o Senhor precisa ir. Vai, Senhor, agora nos quartos fechados, nas pessoas que estão angustiadas. Vai tocar com a Tua mão. Talita, come, levanta essa menina agora, Senhor. Desperta as pessoas que estão fechadas, que estão cegas, que estão, Senhor, passando por uma angústia, por uma dor, por feridas na alma. Visita os hospitais, percorre agora os corredores, Senhor. Vá naqueles leitos, Senhor, que seja um dia de grande unção e testemunho seu, Deus. E nós te pedimos que através da internet o Senhor possa alcançar mais pessoas, que você use esse meio para ir além, Senhor. Você que transforma todas as coisas e sabe o quanto que a internet muitas vezes tem sido um instrumento de armadilha na vida das pessoas. Senhor, transforma isso, que nós sejamos mensageiros do bem, que nós sejamos mensageiros da Tua palavra e que ela traga salvação, ânimo e vida. Nós queremos mais vida, vida que vem de Ti, Senhor. Obrigada por isso. Enquanto a Carol vai cantar essa canção que o Espírito Santo soprou no coração dela, né? Que ela me perguntou sobre o que você vai falar e eu falei agora, faz 1 minuto antes de iniciar, eu falei, então canta a que você vai, a que está no seu coração. Eu queria pedir para que você recebesse essa música no seu coração. Eu também não sei qual é, mas que a gente pudesse receber essa música no nosso coração e que você pudesse ativar os seus aviõezinhos mensageiros. Né? Eu já contei para vocês que quando eu morava em São Paulo, eu entregava bilhetes no metrô com palavras que eu achava que podiam modificar as pessoas. Né? Que a gente possa mandar aviõezinhos, bilhetinhos, pequenos mísseis de amor, para que isso chegue no coração de pessoas improváveis. Então eu quero ousar, pedir para você mandar pelo menos 10 mísseis de amor para que as pessoas possam receber algo diferente nessa manhã. O nosso papel é enviar. O como elas vão receber é com Deus, é com o Espírito Santo. Mas o nosso papel é enviar, o nosso papel é fazer a nossa parte. No princípio da parceria, essa é a nossa parte e Ele toma conta de todo o resto. Então eu queria desafiar para que cada um de nós mandasse pelo menos 10 mísseis de amor que nesse dia, né, os aviãozinhos começassem a chegar para pessoas improváveis e que o Espírito Santo dê conta, né,
de como isso vai ser recebido, mas que exista, né? A Mileide está falando, mas que exista uma multiplicação de bênçãos. E o nosso papel é entregar os 5 pães e 2 peixes, os 10 aviõezinhos, né, nesse dia, que a gente é desses que dobra a meta. Se eles deram 5 pães, nós vamos dar 10. Né? Então a gente dobra a meta e a gente vai multiplicar essa bênção para que pessoas improváveis possam ter experiências assim como o Paulo teve e que escreveu que desde 2016 ele estava longe de Deus. E de repente um aviãozinho cai na tela do celular dele, um aviãozinho improvável, e ele resolve clicar. Nós já somos mais de 1.000 pessoas no Instagram do Mulheres de Fé, sem fazer um patrocínio em menos de um mês, né? Por conta dos aviãozinhos que cada um mandou, por conta das pessoas que cada um tem falado, né? Como que a gente possa multiplicar isso? Esse grupo começou com 35 pessoas, né? E hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas no perfil do Instagram do Mulheres de Fé sem a gente patrocinar nada, né? Então, que a gente possa multiplicar isso, que chega para pessoas que precisam de um respiro. Às vezes, como o Paulo disse, ele estava longe de Deus há 4 anos. Há 4 anos longe dessa presença de Deus. Ontem uma pessoa me fez um testemunho dizendo que ela pediu uma música para uma pessoa, né? E essa pessoa estava longe de Deus, ela estava num estado de abstinência e aquilo fez ele voltar para o propósito dele. Então, talvez tenham pessoas pensando em usar droga nesse momento, tenham pessoas pensando em desistir nesse momento, tenham pessoas que não queriam sair da cama nesse momento, como uma pessoa que eu mandei um áudio e ela disse: eu estava deitada na minha cama e não conseguia sair há dias. E a hora que eu ouvi o seu áudio, eu pulei da cama. Que a palavra, e não é o meu áudio, não é o meu áudio, não é a minha palavra, não é a voz da Carol, é a presença do Espírito Santo, porque nenhuma voz tem poder, a não ser aquele que fala Talita Cumi. Jairo tinha falado para a filha dele: vamos, filha, força, filha, força, filha. Jairo estava lá, dando todo o amor do mundo, mas quando chega a voz de Jesus: levanta-te, menina. Aquela menina desperta. Só uma voz tem o poder de levantar todas as coisas. Todas as coisas. Então, que seja a voz dele através de nós. Através do nosso aviãozinho, da nossa palavra, do nosso sim. Então, que a gente multiplique e hoje tenha uma chuva de aviões de amor para cada pessoa. Que a gente não perca tempo de salvar cada um, cada um, cada um. Até que o Espírito Santo nos diga diferente, nós vamos interceder, nós vamos estender a mão para cada um do mundo. A gente não quer que ninguém fique de fora da arca, que quanto mais entrar, melhor. Ah, se Moisés precisava achar um casal de cada animal da terra, a gente quer cada pessoa, né? Que essa arca possa ser lotada de todas as pessoas, de todos os tipos, mas com um só propósito: encontrar o amor de Deus e fazer parceria com aquele que pode ser o mais incrível e pode nos dar a vida mais incrível de todas. Vamos lá? Deixa eu abrir o meu áudio aqui no Zoom. A Fernanda me mandou esse tema de hoje e eu tava pensando há bastante tempo em uma música, que essa música que ela falou que ela não conhece. Mas agora, nessa oração, a gente conversando, me veio uma outra música. Então eu vou cantar a outra, porque eu acho que ela é mais adequada para o tema. E qualquer coisa, outro dia eu canto essa primeira. Essa música chama Teus Planos. Ela é assim. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você
só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. Aonde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Uau! Que incrível, que incrível, que incrível. Gratidão, Carol, gratidão, que música incrível. Obrigada, Senhor, por esse presente, né? Por esse presente da tua voz, do teu sim atento, né? A palavra de Deus. E olha que incrível que essa música, eu não conhecia essa música, mas olha o que ela diz, né? Olha o que ela diz. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por sua voz? Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por sua voz? Ei, quantas buscas a gente tem feito em lugares errados? Quantas necessidades a gente tem buscado, como a mulher do poço, em lugares errados? Porque a gente não tem para onde ir, porque o céu que a gente procura só está nele. Né? O que mata a nossa fome, o que mata a nossa sede, aquilo que nos sacia, só está nele. Nós temos fome demais, nós buscamos mais, nós queremos mais. E quantas vezes a gente está olhando e buscando no lugar errado? Então, onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por sua voz? Como a gente pode acordar os nossos ouvidos à voz daquele que é dono do céu? É como se você ficasse buscando uma comida, né? É como se você ficasse buscando sentir de novo o sabor daquela comida, né? Sem ir para o restaurante que vende aquela comida. E mais, ele não vende, dá de graça, é all inclusive. Quantos de nós talvez sentimos no nosso coração uma angústia? A gente falou sobre isso ontem, e que talvez seja saudade de Deus, talvez um vazio, e que isso é saudade de Deus, talvez uma necessidade de ir além, de conseguir algo mais, e isso é saudade de Deus. A gente não vai alcançar a nossa sensação de céu se não for pela voz dele. E se a gente pode entender isso radicalmente, a gente vai poder viver exatamente isso. A Carol estava cantando e eu estava imaginando eu andando, dando a mão para Jesus, né? Não solta da minha mão, Senhor, eu quero dar a mão forte para você. Sabe quando você está no meio de uma multidão, né? De uma festa, ou sei lá, você está na 25 de março, né? Naquela muvuca, na Uruguaiana, né? Ou você está numa grande festa e você dá a mão para não se perder da pessoa que você está
né? Você segura firme para não perder da pessoa que você tá. Quantas vezes a gente está numa multidão de tarefas, de pessoas, de barulhos, e a gente precisa poder segurar firme na mão daquele que sabe o caminho que nós buscamos. Que nós buscamos. Porque saudade é a alma dizendo para onde a gente quer voltar. E aí, olha que incrível o que essa música diz. O meu próximo minuto é teu. Você pode declarar isso para o teu coração. O meu próximo minuto é teu. Todos os meus próximos minutos são teus. Eu quero que você segure firme na minha mão para que eu não desvie, para que eu não me perca, para que cada minuto eu possa saber e andar pelo teu caminho, pelo teu caminho. Muitas das vezes, quando a gente solta a mão, a gente tem uma sensação de estar perdido, de estar solto. Se a gente pode entender, olha o que essa música diz, e se você ouve superficialmente, você pode ter uma visão errada, porque ela diz assim: eu me arrependo dos meus planos. Eu me arrependo dos meus planos. Se você olha isso superficialmente, pode vir aquela vozinha dentro de nós e diz assim: ué, então quer dizer que eu não posso fazer planos, que todos os meus planos são ruins, então não vou fazer plano nenhum. Deixa a vida me levar, né? E não é isso que essa música está dizendo. Ela está dizendo ei, presta atenção. Quando eu quero só os meus planos, eu me cego para aquele plano que é maior, para um caminho muito maior, para uma parceria ainda diferente. Logo que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu fui para uma escola me apresentar, né, para falar do meu trabalho, para eu tentar fazer uma palestra lá e começar a ser conhecida. E eles não quiseram nem me escutar, foi uma reunião muito ruim. Eu lembro que eu estava no mercado, eu liguei e contei para o meu pai, né, dizendo que tinha sido muito ruim, e eu estava com muito medo, achando que não ia dar certo. E aí ele me contou uma história que fala que tinha um homem que estava em cima de um cavalo, né? E começou uma tempestade, ele estava longe, né? Ele estava longe da casa, da sede, começou uma grande tempestade, e ele puxava o cavalo, e ele puxava o cavalo, e o cavalo não obedecia. E ele puxava o cavalo, e o cavalo não obedecia, ele começou a ficar nervoso, porque a chuva começou a apertar, e ele precisava voltar. E o cavalo não obedecia, até que o irmão dele grita lá de longe, assim: solta a rédea. Solta a rédea. E aí, ele, num ato de fé, ele solta a rédea. E o cavalo volta por um caminho muito mais rápido e seguro. Muito mais rápido e seguro, porque o caminho que ele queria fazer tinha uma ponte que estava quebrada. E aí o meu pai me diz naquele dia: solta a rédea, filha. Deus tem um plano diferente e maior que o teu. Solta a rédea e perceba o que ele tem. Então, quando a gente está falando de eu me arrependo dos meus planos, não quer dizer que os seus planos são ruins ou que você não deve fazer planos, mas quer dizer que tem um cara que enxerga o futuro, que tem visão de GPS, que sabe recalcular a rota porque ele já viu o caminho inteiro. Então, por que você bota o Waze? Porque ele vê a rota inteira antes de você. Se a gente, então é uma questão de sabedoria a gente poder olhar para os planos e poder dizer: ei, eu acho que esses são meus planos, mas a rédea tá com você. Tem muitas coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque a gente ainda quer ter a rédea e o controle de todas as coisas, quando a nossa parceria deveria ser a gente dar os passos entregando a Deus. Não é passivo. Faz aí, Deus. Faz aí, Deus. Não é passivo. Ele não desceu do cavalo. Ele continuou lá. É essa parceria. E hoje eu queria falar sobre algo que tem queimado no meu coração há um tempo, mas hoje eu recebi isso de uma forma diferente, que são: reconheça as armadilhas que te impedem de seguir. Reconheça as armadilhas que te impedem de seguir. Deus tem um plano.
E quando a gente fala, né, que Deus tem um plano para cada um de nós, isso não significa uma visão de que você é uma marionete, que você não vai fazer nada. Não é isso, porque Deus não desobedece o princípio da parceria que Ele mesmo criou, porque o principal para Deus é o relacionamento dele com cada um de nós. Então, quando a gente entende que Deus tem um plano, não quer dizer que Ele é exatamente assim, que você só tem que cumprir aquilo. Não. É como se fosse, Ele tem um esboço daquilo que Ele tem para... Quando Ele criou a gente, todos nós fomos criados com um propósito. E o propósito é o que nós vamos gerar. E quando a gente está em parceria, ligado com Deus, a cada passo que a gente dá, Ele vai liberando para nós aqui todas as graças. Por isso que o processo faz parte da promessa. A gente já falou sobre isso. O processo faz parte da promessa porque a gente está se tornando aquilo que faz parte de um plano maior. Quando Davi, ele vence um gigante, Davi só acha que é sobre a guerra de um gigante. Mas no plano de Deus, ele já estava preparando Davi para ser rei. Então, o gigante faz parte. Tem gigantes que a gente quer se desviar na nossa vida, que a gente fala, eu não quero viver isso, e você não está percebendo que isso está te preparando para o próximo nível que Deus tem para cada um de nós. Então, fazer a parceria com Deus, e muitas das coisas nos tiram do caminho de viver os planos de Deus. A gente solta da mão. E presta atenção nessa palavra, armadilha. Não é um buraco no meio do caminho que você cai. Porque a partir do momento que você tem sabedoria, a partir do momento que você já conheceu o Espírito Santo, a partir do momento que você já quer viver algo além, que você percebe a sua sede, você não vai cair no buraco, certo? Você desvia do buraco. A armadilha é um buraco que não parece buraco. A armadilha é um buraco que não parece buraco. Por isso, ela é uma armadilha. Por isso, é normal, porque a Carol tá carregando para mim no Instagram. Então, só me dá um ok. Então, essa é uma coisa importante para a gente entender. As armadilhas, elas são disfarçadas. Elas são buracos disfarçados. Por isso que a gente cai. Porque elas são buracos disfarçados. Tá ok o som? O Marcos está falando aí. Me falem no Instagram se para vocês travou também. Ou não. Tô sem te ouvir, Cá. Tô sem te ouvir. Você ficou sem som no Insta? Travou? Travou tudo? Tá ok? Chegou a travar no Insta? Aí tá em ordem? Tá ótimo, tá bom. Mas eu acho que você tá sem som, cara. Você ficou muda. Então vamos lá. As armadilhas. As armadilhas, então, elas são buracos disfarçados. Por isso a gente cai. As armadilhas são buracos disfarçados, por isso a gente cai. Sabe aquela coisa assim, né? O que a nossa vivência que a gente tem de que você não vai ser fisgado por algo muito ruim. Ninguém vai falar assim, ó, come aqui um veneno. Você vai falar, que delícia, um veneno, entendeu? Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Você vai comer e ali no meio vai ter um pouquinho de bolor. E você vai achar que você tira aquele pedaço com bolor, depois você pode comer e você vai ficando intoxicado. Tem algumas coisas que têm nos tirado da presença por armadilhas. Quais são essas armadilhas? Eu vou falar algumas coisas. E essa é uma coisa também importante, né? Como o inimigo trabalha? Né? Com o engano. A gente falou sobre isso. A nossa geração é a geração do engano. As coisas parecem uma coisa, mas são outras. Isso é um engano. Eu faço uma vivência, mas é outra. Tem algo por trás daquilo que não é a intenção verdadeira. Tá? Nós vivemos uma era de enganos. Nós somos enganados por muitas coisas, né?
Para você ter uma ideia, eu li uma pesquisa que nós somos bombardeados por 5.000 informações por dia nas redes sociais. Existe uma guerra para ter o nosso cérebro. Existe uma guerra de como influenciar que a gente pense, como constrói o nosso pensamento. E não é só sobre o que você pensa, mas é como o seu pensamento é construído. É para trás disso. Então, existe uma armadilha, né? Que é em nome da gente poder conseguir aquilo que a gente quer, em nome da gente poder ganhar aquilo que a gente acha que é bom. A gente vivencia uma arrogância. E você pode falar, eu não sou arrogante, imagina, né? Mas é em nome, ela é disfarçada. Ela é disfarçada. A arrogância, ela não aparece assim, ei, você quer ser arrogante? Você vai falar, não, eu não quero ser arrogante. Mas em nome de você conseguir aquilo que você quer, porque você, dentro de você, fala assim, você é muito melhor, você consegue mais, ei, você é diferente dos outros. Né? Isso começa a engrandecer o seu ego. Sabe aquela, quando você começa a se achar, falou, isso aí, eu acho que isso aí é para mim, isso aí não é para os outros, não, isso aí é para mim. Tá? Sabe quando aconteceu isso? Né? Na história de Adão e Eva, eles são seduzidos por, ei, vocês são os caras mais top que tem aqui. Tá? O jardim inteiro é teu. Por que vocês não podem algo? Não é verdade que vocês não podem. Isso aqui é porque daí vocês vão ser mais top ainda. Tá? Isso aqui é para vocês. E aí, quando eles comem do fruto, né? Qual que é a sequência disso? Qual é o sintoma dessa armadilha? A vergonha. A vergonha. Cada um de nós, quando a gente se coloca nesse lugar que, como eu que sou de grupo de oração, eu que faço isso, como isso está acontecendo comigo? E aí você sente vergonha do que você está vivendo. Você se constrange. E sabe o que você faz com a sua vergonha? Porque o efeito da armadilha que ela quer é a vergonha, não é a superioridade, é a vergonha. Porque com a vergonha, você se afasta de encontrar com Deus, de encontrar com o outro. Quando Deus vai visitá-los no paraíso, eles estão escondidos. Quantos de nós somos impactados a não fazer, a não nos colocarmos na vida, a não nos posicionarmos por conta da vergonha? Quantos de nós deixamos de fazer por conta de vergonha? Por quantos de nós deixamos de anunciar a palavra? Quantos de nós deixamos de realizar planos por conta da vergonha? Mas o que mora dentro da vergonha? Uma vivência de superioridade, uma vivência de onipotência, de não poder errar, de não poder encontrar e obedecer aquele caminho. Existe uma outra armadilha que ela é feita em nome da paz. Percebe? Em nome de algo bom. É uma desculpa, né? Em nome da paz, eu busco o caminho mais fácil. A mentira é uma grande sintoma da armadilha do em nome da paz. Para eu não arranjar briga, para eu não destruir essa relação, para eu não precisar enfrentar, então é em nome da paz, em nome das coisas. Tem gente falando que está travando, o pessoal do Insta me dá um ok, né? Então, em nome da paz, a gente cria outras versões da coisa, da realidade, para a gente não enfrentar. Jeremias precisou enfrentar muitas guerras, porque ele precisava falar a verdade. Se a gente voltar, Abraão e Sara, quando eles saem do lugar deles, para que eles vão a caminho, como Deus diz para eles, eles param num lugar. E Sara é uma mulher muito bonita, eles ficam com medo, né, do que vai acontecer ali, e eles mentem, eles dizem que eles são irmãos. Eles dizem que eles são irmãos, né? Em nome da paz.
em nome deles encontrarem a paz, de não ter um conflito, eles optam por não falar a verdade. E naquele momento eles são corrigidos e o rei chama e eles precisam se posicionar e falar a verdade. É Deus ou não é Deus que mandou eles irem para lá? Muitas das vezes que a gente cai numa armadilha, a gente tem desculpas. E as desculpas são sempre verdadeiras. Presta atenção nisso. As desculpas que a gente dá são verdadeiras. Mas desculpas verdadeiras, o André Fernandes fala isso, desculpas verdadeiras não movem destinos. Desculpas verdadeiras não movem destinos, não te leva para o plano de Deus. Desculpas verdadeiras não movem destinos. A desculpa da armadilha é a folha e ela é verdadeira. Mas o buraco aonde você cai quando você fica ali, o buraco da mentira, é que você não consegue ser mais inteiro nunca mais. Você tem um pedaço seu que não consegue ser inteiro até você voltar e poder assumir isso. Honestidade não é não errar. Honestidade é você assumir cada passo seu, os certos e os errados. Sara queria o caminho mais fácil. Ela também fala, bom, já que não está acontecendo o plano de Deus, vamos dar uma ajudinha para Deus. Vamos dar uma ajudinha para Deus? E aí ela vai lá e fala, então, Abraão, eu tive uma ideia aqui, né? Que tal você dormir com a minha serva, né? E Abraão acha bom a ideia, cuidado com as ideias que você dá para o outro, porque ele pode achar boa a ideia. E aí Sara se ferrou, porque ela achava que Abraão ia falar, não, Sara, imagina, né? E ele acha boa a ideia. E sabe o que Sara fica depois? Amargurada. Amargurada. A desculpa de Sara era verdadeira. Era, ó, vamos ter um filho, olha. E ela até fala, né? Era de um altruísmo, de ceder. A desculpa era verdadeira. Mas a armadilha era de achar um caminho mais fácil para aquilo. E não viver exatamente o que Deus tinha revelado. E aí o que ela tem que lidar o resto da vida é com uma culpa, com um incômodo. E aí ela começa a culpar Abraão, ela começa a culpar o outro. Presta atenção quando você está vivendo o caminho mais fácil, você começa a culpar as pessoas. Isso está acontecendo por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa... Quando você começa a culpar as pessoas, é porque dentro de você existe a culpa de você não ser inteiro. Quando você começa a culpar pessoas e justificar algo que você está fazendo, é porque existe dentro de você a culpa de você não ser inteiro. E sabe o que a culpa te faz? Sabe aquilo que te deixar de ser inteiro te faz? Não poder viver o tudo que existe para você. A terceira armadilha é a exigência. Em nome da excelência, da gente ser excelente, em nome de olha como eu sou, eu vou conquistar o melhor, em nome... E olha só como é tênue isso, porque nós queremos melhorar. Mas a excelência você já tinha que ser. A excelência é a história da Cinderela. Você já tinha que estar perfeito para o baile. E aí você tem uma onipotência de que você é o perfeito do baile. Em nome da excelência, né? Elias, ele era sempre correto, ele tinha as palavras excelentes, mas quando eu só posso viver na excelência, em nome da excelência, eu caio para o desânimo. Eu vivo uma onipotência, eu perco a parceria. Quando Elias vive o pior desânimo da vida dele, que ele pede para a vida dele ser retirada, é o pior desânimo que ele vive. Ele perde a parceria. Ele esquece que é Deus fazendo. Ele fica com medo dele perder o pescoço. Entende? Ele fica com medo. Ele perde a coragem. Porque ele perdeu o princípio da parceria. Em nome da excelência. Em nome da vida excelente que Noemi tinha. E da excelência que ela tinha que oferecer até para as noras. Tanto que ela fala, olha, já que eu não posso oferecer nada de bom, vai embora.
Em nome da excelência, ela entra num estado de solidão e de desânimo, porque ela perde o princípio da parceria, de que o outro pode ajudar, contribuir, fazer. Noemi não pede ajuda, ao contrário, ela fala: sai daqui porque eu não tenho nada para oferecer. Como Elias, ele fala: Deus, eu nem quero ser profeta, eu não tenho nada para dar. Quando a gente fica na excelência, tendo que fazer sozinho, a gente esquece que a excelência é de Deus. A gente cai na armadilha do desânimo. A quarta armadilha é em nome da eficiência. Em nome da gente ser eficiente, a gente se enche de tarefa. Essa aí é uma armadilha que eu caio pra caramba. A gente se enche de tarefa em nome da eficiência, porque você é eficiente, você se coloca um monte de tarefa, você vai fazer, porque você sabe que você pode, né? E aí você começa a fazer, você vira um fazedor, e aí a gente fica que nem a Marta. Em nome da eficiência, a gente começa a achar que todo mundo é folgado. Né? Ó, Jesus, você não vai falar nada aí para Maria? Em nome da eficiência, eu perco a presença de Deus. As tarefas, a gente já falou sobre isso. A pressa é inimiga da intimidade. Você está fazendo e não parou para olhar para o teu filho para perguntar: aí, filho, como é que você está? Às vezes eu quero acabar o almoço e já lavar a louça, né? Porque a gente está sem ajudante, e aí eu vou lá e eu quero acabar o almoço e lavar a louça e fazer as coisas. E aí meu marido fala: mas essa é a única hora que a gente tem para ficar junto. E eu achando que ser uma boa esposa, né? Eficiente, é lavar a louça. E naquele momento eu só preciso sentar com o outro e ficar junto. Então, em nome da eficiência, a gente começa a se encher de tarefa e a gente perde a presença de Deus. E aí, sabe qual que é o sintoma disso? Um esvaziamento. A gente se esvazia. A exaustão não é você achar que você fez um monte de coisa, é achar que de nada valeu. O burnout, né? A palavra burnout, que é o estresse por excesso de tarefa, é uma queima que dá. Você se sente queimado, dá um pane e aí você desliga. Você tem uma sensação de esvaziamento. Olha como a gente precisa cuidar disso. A quinta armadilha é em nome da perfeição. Da gente achar que a gente já está pronto, que a gente tinha que estar pronto. Como o homem rico. O jovem rico, ele caía na armadilha da perfeição. Ele achava que ele já tinha que estar pronto. Tanto que ele chega lá, a gente já falou sobre isso várias vezes, ele chega lá para tirar 10 na prova. Né? Ele chega lá e fala: Jesus, o que eu preciso para entrar no reino dos céus? Né? E aí ele fala, os 10 mandamentos, ele disse: isso aí já faço. Ele era em nome da perfeição. Ele era o cara top. Ele queria que Jesus falasse para ele: me ensina, né? Me ensina como é que você faz, que você é o cara top. E aí Jesus vira para ele e fala: ô, acorda, meu filho. Acorda, meu filho. Vende os seus bens. Esvazia aquilo que você acha que te enriquece e que te faz viver sozinho, e que te faz achar que você já está pronto. E aí, sabe qual é o sintoma de estar pronto, da nossa exigência de achar que a gente já tem que estar pronto? A desistência. A gente não permanece no caminho. O que faz com que a gente desista é porque a gente acha que a gente não pode aprender enquanto a gente caminha, que a gente não pode desenvolver enquanto a gente caminha. Muitos de nós talvez falamos: mas eu não estou ouvindo Deus. Mas eu que sempre busquei, não estou ouvindo Deus. Eu que sou de grupo de oração, eu que rezo, eu que já tinha que estar pronto. Tem gente levando pedala aí, né? Então, o pessoal do Instagram tá falando que tá levando pedala. Mas esses são pedalos importantes para que a gente não caia nas armadilhas. Se a gente reconhecê-las, a gente vai poder desviar e fazer o nosso caminho sem se perder dos planos de Deus. A sexta armadilha é a ganância. Em nome da gente querer ganhar sempre.
E aí todo mundo quer ganhar, tá? Todo mundo quer ganhar. Eu gosto pra caramba de ganhar, né? Eu gosto muito de ganhar, eu fico muito feliz quando eu ganho, né? Mas é em nome de ganhar a qualquer custo. Qualquer custo custa muito. Se ganhar estiver acima da gente soltar a mão, presta atenção, né? Às vezes você tá lá andando na festa e alguém falou pra você, aqui você vai ganhar, não sei o que, e você solta a mão porque você vai lá. A custo de soltar a mão, foi isso que aconteceu com Judas. Judas queria ganhar às custas de soltar a mão de Deus. Então, lembra daquela história que eu disse daquela mulher que o filho dela ia ser preso, foi preso e ela conhecia os policiais, ela podia pedir para que os policiais não reconhecessem, mas dentro dela o Espírito Santo disse: "Ei, como é que depois você vai testemunhar que foi Deus que fez isso? É Deus quem vai livrar o teu filho." E o filho dela foi liberto. O juiz decidiu que ele não ia. Não foi pelas mãos dela. Ela não quis ganhar às custas de soltar a mão de Deus. Judas quis ganhar e a custa dele foi soltar a mão de Deus. Sétimo. Tem muitas, mas eu vou parar no sétimo. Em nome da lei. Em nome da lei. Só assim, qual que é o efeito da ganância? O empobrecimento. Olha como é o oposto, como as armadilhas são enganosas. A vivência que você tem quando você quer ganhar às custas de soltar a mão do mais importante, a vivência depois é de um grande empobrecimento. É muito empobrecimento, porque é um empobrecimento do ser. Você abriu mão do ser pelo ter. E aí você vivencia um grande empobrecimento. Eu conheço pessoas milionárias que viveram um grande empobrecimento. Porque elas abriram mão do ser pelo ter. Então, é sempre o oposto. Tarefa, eficiência. Você tem um esvaziamento, uma ineficiência. O efeito é sempre contrário, porque é um engano. Em nome da lei, das certezas, a gente começa a julgar. E aí a gente fala, isso não é correto. Que horror essa pessoa fazendo isso, né? O meu pai falou, você fala de propósito isso? Eu falei, para parecer aquelas professoras, sabe assim? Velha que fala, oh, que horror! Esse menino é um horror, né? Para mostrar que isso... E a gente faz isso, isso precisa ficar na minha cabeça. Toda vez que eu julgo, eu já penso que eu sou aquela que estou falando, que horror! E aí eu falei, eu que não quero ser essa chata aí do que horror, né? Então, em nome da lei, das certezas que você fica, você começa a julgar. E aí, sabe qual é a vivência que você tem? A cegueira. Você não aprende, você fica cego. Os doutores da lei, o que eles mais estudavam, a sede que eles tinham era de céu. Olha o que a Carol está dizendo, onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá pela sua voz. Eles estudavam a lei porque eles buscavam o céu, eles queriam saber sobre o céu, mas eles estavam tão presos na lei, nas certezas, que eles não podiam aprender. E o sintoma deles era a cegueira. Pela lei, pelo julgamento, pelas certezas, a gente não aprende. Lembra daquele livro, né? Cartas do Diabo, seu aprendiz, faça com que os homens julguem, porque enquanto eles estiverem julgando, eles não podem aprender. Porque todo julgamento pressupõe uma certeza. Todo julgamento pressupõe uma certeza. E aí eu não aprendo. E aí eu não aprendo. Os doutores da lei tinham fome de céu. Os doutores da lei tinham fome de céu. Mas estavam cegos, porque não podiam aprender o que era o céu. O homem rico tinha fome de céu, mas ele não podia aprender o que era o céu, que era a própria presença de Deus. As armadilhas que a gente vai cair no meio do caminho, elas são revestidas de folhas em nome da lei, em nome do ganhar, em nome de coisas boas. Nenhuma dessas coisas são ruins, tá? Eficiência, lei, excelência, né?
nenhuma dessas coisas, ciência, nenhuma dessas coisas são ruins, mas elas são cobertas por isso, cobertas por folhas boas, mas que a medida delas e a forma delas é você soltar a mão de Deus. E aí você cai. E aí você cai. Então que a gente preste atenção que armadilhas a gente está caindo em nome de coisas boas, mas o preço é você se perder do caminho que Deus tem dado a cada um de nós. Há um plano muito maior, a uma vida muito mais abundante. Muito mais abundante. Todas as pessoas que perguntaram ou que contrariaram, até que se perderam do caminho, elas tinham boas desculpas. As desculpas eram verdadeiras. Mas desculpas verdadeiras não movem destinos. Se a gente quer caminhar, a gente não pode ficar na desculpa. Que a gente possa reconhecer as armadilhas. E aí, quando elas vierem, você vai dizer: ei, não vou cair em você, não. Eu sou uma pessoa eficiente, mas não vou chegar ao nível de me esvaziar, não vou soltar a mão. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala: seja o seu melhor e não o seu máximo. E eu explico isso em termos de psicologia, mas muitas armadilhas que fazem com que a gente perca a presença de Deus. É porque a gente perde a medida disso. E aí a gente abre mão da mão que nos guia, que nos sustenta e do princípio de parceria. A vida é muito curta para a gente não viver o mais importante. Toda armadilha nos tira do mais importante. Toda armadilha nos tira do mais importante. Que a gente possa reconhecer essas armadilhas. Que a gente possa escolher não cair nelas. E que se a gente cair, a gente possa saber, primeiro, que o Espírito Santo nos alerte, porque ele alerta. Você bem sabe, quando você começa a dar uma desculpa, quando você começa a justificar, você sabe que é uma armadilha. Presta atenção, quando você precisar começar a justificar o que você está fazendo, é porque aquilo não era seu, não era o seu caminho. O Espírito Santo já te alerta antes. E se você cair numa armadilha, que você não seja como Judas, que queira ganhar soltando da mão de Deus, que você possa aprender e falar: ei, me tira daqui, me ajuda. O próprio Deus mandou o seu Filho para nos tirar das armadilhas. Que a gente possa estender a mão. Pedro caiu na armadilha do vento. Enquanto ele andar sobre as águas, ele muda o foco da onde ele olha e ele começa a achar que máximo, eu tô andando em cima das águas. Ele começa a se achar o máximo e aí ele olha para o vento e ele quer o máximo, um ventinho começa a derrubar ele, né? Porque tava nele daí o poder. E a hora que ele afunda, Jesus puxa ele pela mão, coloca ele no barco e aí dá um sermão, um pedala nele. Mas primeiro ele tira ele da armadilha. Que a gente possa estender a mão a qualquer momento para que o próprio Jesus nos tire dos buracos da onde a gente caiu. Buracos da solidão, do esvaziamento, buracos de cegueira, buracos de culpa, buracos de a gente não poder estar inteiro, buracos da gente perder a presença de Deus, de solidão. Que a gente estenda a nossa mão para sair desses buracos. Que a gente possa mergulhar de novo na presença de Deus e dizer: Deus, não solta minha mão porque eu sou meio distraída, né? Porque eu sou meio distraída. A Carol que tá aí, quando a gente era criança, a gente foi no shopping, né? Todos os primos. E ela se distraiu no shopping Eldorado, olhando pro telão e se perdeu, né? E se perdeu. A minha mãe fez até assim: Carol, ó, pra ver, você tá vendo ela no Zoom? Porque a minha mãe era que tava cuidando da gente. Ela soltou da mão. Carol soltou da mão. A gente era em 6 crianças, um dando a mão para o outro. Minha mãe levou a gente sozinha no shopping e ela soltou da mão porque se distraiu no telão, né? E perdeu a Carol. Imagina, a gente ficou tudo desesperado. Que a gente não se distraia no caminho. Que a gente não solte da mão. Por mais que seja incrível o que esteja no telão do lado, que a gente não solte da mão um do outro. Nunca, né? Que a gente possa estar sempre segurando a mão de Deus. E caso a gente solte, que a gente possa buscar, porque a Carol foi esperta, ela buscou o guarda para ajudar ela, né? Que a gente possa buscar o nosso guardião, que é o próprio Espírito Santo, né? Que a gente busque o nosso Consolador e que
a gente saia dos buracos aonde a gente caiu. Vamos fazer nossos pedidos de oração, né? Eu quero começar. Você tá sem som mesmo, Carol, no Insta? Tá? Eu ia pedir para você cantar um trechinho, mas depois, então, você grava um story com essa música incrível, né? Que a gente possa. Então, vamos fazer a oração. Eu quero começar a pedir, Senhor, que você abra os nossos olhos, que nós não caiamos, não sejamos vítimas do engano, mas que nós sejamos a geração incorrompida, que saiba que a nossa fome é de ti e que só você pode nos dar aquilo que nós precisamos, que nós não cairamos em nenhum engano, mas que nós experimentemos de tal maneira a tua presença que isso seja melhor do que todas as coisas. Senhor, e se a gente cair, porque somos como Pedro, somos desajeitados, temos tantas coisas ainda que precisam ser consertadas no nosso coração, que o Senhor nos levante. Que o Senhor nos levante mais uma vez, que o Senhor nos ampare. E encha-nos, Senhor, com o Espírito Santo para que nós não percamos tempo no caminho, que a gente não perca tempo nas armadilhas, mas que a gente possa estar tão cheio de Ti, que nós trocamos agora, Senhor, os nossos planos pelos Teus. Nós queremos fazer parte do Teu plano, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, que a gente não se distraia nenhum momento. Nós te pedimos pela cura das enfermidades, Senhor, pelas famílias. Nós te pedimos pelo emocional das pessoas que estão aqui, que você traga cura, Senhor. Quantas armadilhas nós caímos de buscar amor, de buscar paz em outros lugares, Senhor. Que nós não caiamos nessas armadilhas. Nós te pedimos pelo Vitor, pela Camila, pela Bruna Nogueira. Senhor, pelo Rafael, pela Vera, pela Amanda, pela Andressa, pelo Alessandro, pelo Pedro Almeida. Senhor, pela Cássia, recebe agora no teu coração a Dária, a filha da Dária. Senhor, para que nós possamos encontrar os teus planos. Nós te pedimos, Senhor, que você cuide do David, da Rafaela, do Raul, de todos esses nomes que têm sido escritos. Nós te pedimos por todas as pessoas, homens e mulheres de fé, que têm em 86 dias vencido cada desvio e acordado para estar aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos os teus planos, nós te pedimos pela saúde da Titita, Senhor. Nós te pedimos pela saúde de tantas pessoas que estão aqui, pelo João, pela Kátia, pela Maria, pela Letícia, Laura, Rodrigo, Julieta, Eminda. Senhor, pelos casamentos, nós temos te pedido isso, Senhor, seja um momento de restauração de relacionamento, que casais voltem a serem inteiros, Senhor, que eles possam estar inteiros, comprometidos com o teu plano, Senhor. Nós te pedimos por isso. Nós te pedimos que o Senhor nos liberte das armadilhas que nós já caímos. Nós te pedimos pelo Luiz Iago, pela Maíra, pela Lelê, pela Cibele, pela Eva. Senhor, pela Lorena, pelo Felipe, pelo Tonhão, pelo Marcelo. Senhor, que não solte de nossa mão. Nós te pedimos pelo Vitor, pelo Luiz Felipe, pelo Lazinho, pela Gisela, todos esses nomes que estão sendo escritos aqui, Senhor, para que o Senhor já conhece cada um deles, pelo Márcio, por todos os desempregados, pelo Guilherme, pela Marta, Elton, Jesuel, Gerson, Edna, Sônia, Rodrigo, todos esses nomes que já estão escritos nas tuas mãos, Senhor, cuide de todas essas pessoas, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, que o Senhor possa cuidar dos nossos caminhos e nos guiar. Não solta a nossa mão e não deixa que a gente solte, Senhor. Não permita que a gente solte a tua mão. Nós queremos mais de ti e dos teus caminhos. Todos os dias a gente tem um propósito de oração. Se cair aqui, eu vou entrar pelo meu Instagram, tá bom? Pelo meu Instagram, se cair, porque vai cair em 1 minuto e aí eu só vou passar o propósito do dia e a intenção de oração. Mas caso caia, eu sempre entro pelo meu Instagram. O nosso propósito do dia, porque a gente vive propósito, não é só sobre o que a gente ouve, mas a gente se exercita, porque fé é exercício. Então é muito importante, o propósito é o que a gente vai viver nesse dia para que a gente viva essa transformação. E o propósito do nosso dia é que a gente possa perceber as armadilhas. Tem uma dica importante, quando a gente ainda não reconhece, a primeira coisa que a gente reconhece é depois que a gente caiu. A gente reconhece pelo sintoma, tá?
Muitas vezes a gente não consegue reconhecer a armadilha antes, a gente só reconhece depois que a gente caiu. Então, presta atenção, se você está esvaziado, se você está vivendo a solidão, se você está vivendo uma sensação de empobrecimento, se você não consegue ficar inteiro, se você está culpando as pessoas. Então, às vezes a gente só reconhece depois que a gente caiu. Então, que você possa reconhecer as armadilhas que você caiu